O professor escreveu uma equação impossível no quadro e, diante de toda a turma, desafiou um aluno humilde e calado que ele vivia desprezando. Mas ele não sabia que o garoto que ele humilhava todos os dias era um verdadeiro gênio da matemática. E o que aconteceu depois deixou a escola inteira em silêncio. A sala do Colégio Estadual Almeida Ramos era conhecida pelos sussurros, não por ser barulhenta, mas pelo medo que se arrastava entre as carteiras. Era a turma do temido professor Carvalho. Ele não gritava, não precisava. Sua presença bastava para transformar qualquer risadinha em silêncio absoluto. Alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, usava terno mesmo nos dias mais quentes, como se o respeito estivesse costurado em cada botão. Sua fama atravessava os corredores como um alerta. Não chegue atrasado, não discorde, não erre e, acima de tudo, não o irrite. Naquela manhã abafada de terça-feira, ele entrou na sala exatamente às 7, como sempre. Sem cumprimentar ninguém, caminhou até o quadro e escreveu com letras firmes: função exponencial, revisão para a avaliação. Enquanto a maioria dos alunos tentava rapidamente tirar o material da mochila, um garoto no fundo da sala apenas ergueu os olhos. Seu nome era Lucas. Lucas era o tipo de aluno que passava despercebido. Sentava-se sempre na última carteira, ao lado da janela. Usava tênis velhos, calça simples e uma camiseta já um pouco desbotada do uniforme. Não falava com ninguém. Nunca participava das brincadeiras no intervalo, mas seus olhos, sempre atentos, observavam tudo. Professor Carvalho caminhava entre as carteiras, corrigindo posturas e soltando frases cortantes como se lançasse adagas. Os risos eram contidos. Ninguém ria por diversão, mas por alívio, por não ser o alvo. Carvalho parou de repente ao lado da carteira de Lucas. Observou por um segundo o garoto escrevendo algo em um velho caderno de capa dura. A caligrafia era organizada, detalhada, e Lucas parecia imerso em um cálculo próprio, diferente do conteúdo da aula. Lucas, certo? Perguntou com um tom carregado de ironia. O garoto apenas assentiu com a cabeça sem levantar os olhos. E você está em qual parte da explicação? Lucas hesitou. Depois respondeu baixinho. Estou revendo uns exercícios de ontem, professor. Carvalho estreitou os olhos. Ah, então você tem um método diferente de aprender, é isso? Não precisa acompanhar a aula como os outros? A sala prendeu a respiração. Você acha que vai longe com essa mania de viver no seu mundo? Lucas abaixou a cabeça sem responder. O professor deu 2 passos para frente e virou-se para a turma. É exatamente esse tipo de aluno que me preocupa. Quieto, isolado, acha que está acima dos demais, mas não engana ninguém. Voltou-se para Lucas e disparou. Aqui, ou aprende do meu jeito, ou está fora. Ninguém se mexeu, nem Lucas. O professor seguiu para o quadro, retomando a explicação, mas o olhar de reprovação ficou pairando no ar, como uma nuvem carregada. No fundo da sala, Lucas manteve os olhos no caderno, fingindo continuar a anotação. Mas seus pensamentos já estavam em outro lugar. Sabia que não seria a última vez que chamaria a atenção do professor. E, no fundo, algo lhe dizia que o pior ainda estava por vir. Antes de seguir com essa história que vai te emocionar, já garante sua inscrição aqui no canal. E me conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Aquele dia terminou como todos os outros para Lucas. Em silêncio, ele recolheu os livros, colocou o caderno na mochila surrada e saiu pelos fundos da escola, evitando cruzar o olhar com qualquer colega. Não que alguém o notasse. Lucas era quase invisível naquele lugar. O caminho até sua casa era longo e empoeirado. Morava com a mãe e a irmã mais nova em uma casa simples, nos limites do bairro. A mãe, Dona Rita, era costureira. Trabalhava de casa, entre linhas e máquinas barulhentas.
Fazia ajustes em roupas de vizinhos, consertos de uniformes escolares e, quando surgia uma oportunidade, criava vestidos de festa que pareciam brotar de um talento ancestral. "Oi, filho", ela disse, assim que ele entrou. Como foi a escola hoje?" Lucas deu um sorriso curto, forçado. "Foi normal, mãe. Não tinha coragem de contar sobre a humilhação. Dona Rita já enfrentava problemas demais. As contas se acumulavam. A energia estava para cortar. A comida era medida com cuidado." Depois de almoçar, Lucas foi para o quarto, pegou o mesmo caderno da escola e o abriu na parte que escondia de todos, suas anotações secretas. Ali, entre folhas cheias de cálculos, estavam exercícios que ele copiava de livros da biblioteca da escola, mas não os livros comuns. Lucas se aventurava nos de nível universitário, mesmo estando apenas no ensino médio. Era ali que ele se encontrava. Havia algo nas equações que fazia sentido quando o mundo lá fora parecia tão confuso. As variáveis, os gráficos, os padrões, tudo tinha lógica. Tudo se encaixava. Era um universo onde ele se sentia no controle. Muitas noites, ele estudava até tarde. Quando a energia acabava, como acontecia com frequência, usava uma lanterna velha ou a luz do celular carregado às pressas. A mãe, mesmo cansada, sorria ao vê-lo tão determinado. Na escola, porém, Lucas nunca se destacava. Evitava participar das aulas, não por falta de conhecimento, mas por medo. O medo de errar na frente dos outros, de virar piada e, principalmente, de chamar a atenção de pessoas como o professor Carvalho. Ele já havia visto colegas serem ridicularizados por bem menos. Mesmo assim, Lucas não deixava de estudar. Às vezes, quando terminava as tarefas antes do horário, ia até a biblioteca. A bibliotecária, Dona Lúcia, era uma das poucas pessoas que pareciam notar sua presença. "Trouxe mais um desafio, Lucas", ela dizia, entregando um livro grosso com capa empoeirada. "Cálculo diferencial, doado por um ex-aluno que passou na Federal." Lucas sorria, pegava o livro com cuidado e devorava cada página como se fossem pedaços de um quebra-cabeça mágico. Uma tarde, ao abrir um desses livros, deparou-se com uma equação monstruosa. Era algo complexo, que misturava álgebra, logaritmos e funções não lineares. Olhou para aquilo como um guerreiro encara um dragão e decidiu que iria entendê-la, nem que levasse dias. Passou a noite com os olhos fixos nos números, rabiscava tentativas, revisava passos, procurava padrões. Ao amanhecer, cansado mas determinado, escreveu a solução com calma. Era um exercício avançado, coisa de graduação. Mas ele havia conseguido. Sem saber, aquela equação era muito parecida com a que o professor Carvalho escreveria no quadro dias depois. E naquele momento, em seu pequeno quarto com paredes descascadas e uma janela emperrada, Lucas se sentia gigante. Os dias seguintes pareciam tranquilos na escola estadual Almeida Ramos. Mas Lucas sabia, no fundo, sabia que o professor Carvalho não havia esquecido dele. O olhar que o professor lhe lançara na última aula não era só de irritação. Era de desafio, como se Lucas, sem querer, tivesse ferido o orgulho de um homem que vivia do respeito e da obediência alheia. Naquela manhã, a sala estava mais barulhenta do que o normal. Sussurros e risadinhas ecoavam nos cantos. Um burburinho estranho corria entre os alunos. Lucas entrou na sala com passos firmes, mas o estômago apertado. Sabia que algo o aguardava. O professor entrou logo depois. Passos lentos, rosto impassível, nem sequer deu bom dia. Foi direto ao quadro. Por longos segundos, ninguém se atreveu a dizer uma palavra. O som do giz riscando a lousa era o único ruído presente. Carvalho escreveu algo diferente naquele dia. Era uma equação, mas não uma equação qualquer. Os olhos de alguns alunos se arregalaram. Outros franziram a testa, tentando decifrar ao menos parte do problema. Era uma monstruosidade matemática,
coisa de faculdade, talvez mais. O professor largou o giz, virou-se lentamente para a sala e seus olhos cravaram em Lucas. O garoto sentiu o sangue gelar, mas não desviou o olhar. Já que temos alunos tão independentes por aqui, disse o professor com ironia, vamos ver se essa independência toda serve para alguma coisa. A sala ficou em silêncio absoluto. Lucas, chamou em tom grave, levante-se. O garoto obedeceu. Aqui nesta escola não aceito arrogância velada, continuou Carvalho. Não admito alunos que acham que podem aprender sozinhos, ignorando o conteúdo da aula, agindo como se fossem gênios incompreendidos. Ele apontou para a equação no quadro. Está vendo isso? Lucas assentiu, com o coração batendo acelerado. Carvalho caminhou devagar até ele. Eu desafio você, disse em alto e bom tom, a resolver esse problema. Aqui, agora, na frente de todos. Os colegas se entreolharam tensos. Era um espetáculo público, uma humilhação arquitetada. Carvalho prosseguiu, com um sorriso frio no rosto. E mais, se você resolver essa equação, garoto, eu rasgo meu diploma de professor e te chamo de mestre. As risadas surgiram tímidas, depois se espalharam. Alguns achavam graça. Outros se encolhiam de vergonha por Lucas. O garoto ficou parado. Não disse nada. Se fosse qualquer outro aluno, aquele silêncio seria interpretado como medo ou incapacidade. Mas Carvalho percebeu algo diferente. Lucas observava a equação com os olhos de quem não via números, mas sim um caminho, um padrão oculto, um código a ser decifrado. Carvalho franziu o senho. Vai ficar parado? Não vai nem tentar? Lucas respirou fundo. Posso fazer no meu caderno, professor? Perguntou com voz firme. Carvalho hesitou por um segundo. Faça, mas quero ver o resultado antes do final da aula. O garoto sentou-se e abriu o velho caderno de capa dura. As próximas horas pareceram eternas. Enquanto o professor retomava a aula, fingindo ignorar o que acontecia, seus olhos, vez ou outra, se voltavam para o fundo da sala. Lá estava Lucas, concentrado, silencioso, movendo o lápis com precisão cirúrgica. Os outros alunos, aos poucos, foram perdendo o interesse. Mas Lucas não. Ele estava absorto. Sabia que aquele momento era decisivo. Não para humilhar o professor, não para se vingar de nada, mas para provar para si mesmo que todo o esforço, toda a solidão, todas as noites mal dormidas tinham valido a pena. Ele revisava cada passo, conferia cada número, e quando faltavam poucos minutos para o final da aula, fechou o caderno. Levantou-se em silêncio. Caminhou até a mesa do professor. Estendeu o caderno aberto com a solução completa. Carvalho o encarou por um segundo. Depois olhou para o papel. E pela primeira vez em muito tempo, seus olhos perderam a firmeza habitual. As linhas que ele lia faziam sentido. Estavam corretas. Ele virou a página, conferiu os cálculos, revisou os passos. E, lentamente, o semblante do homem começou a mudar. O silêncio na sala parecia pesar mais a cada segundo. Lucas voltou calmamente para o seu lugar e, ao sentar-se, pensou: agora não depende mais de mim. O sinal para o fim da aula tocou. O barulho, que normalmente seria um alívio para os alunos naquele dia, soou estranho. A sala permaneceu em silêncio. Ninguém ousava sair. Todos aguardavam a reação do professor Carvalho. Ele ainda estava parado diante do caderno de Lucas. Olhava e relia a solução com um semblante cada vez mais perturbado. Carvalho sempre se considerara um mestre intocável. Era o tipo de homem que não aceitava ser surpreendido, muito menos por um aluno calado, de chinelos gastos, que ele considerava irrelevante. Mas agora, ali, bem diante dos seus olhos, estavam os cálculos perfeitos. A resolução de um problema que ele mesmo escolhera para humilhar. O professor fechou o caderno devagar, sem dizer uma palavra.
Olhou para Lucas por alguns segundos. Não havia mais arrogância em seu olhar, apenas dúvida e uma ponta de respeito não declarado. Virou-se para a turma. "Podem ir", disse com a voz rouca. Os alunos saíram em silêncio absoluto, trocando olhares surpresos. Lucas pegou suas coisas e caminhou até a porta. Quando estava quase saindo, ouviu a voz de Carvalho, firme, mas sem a dureza de antes. "Lucas, fique um instante." O garoto parou. Virou-se devagar, o coração acelerado. O professor fechou a porta da sala e ficou frente a frente com ele. "Quem te ensinou isso?" perguntou direto. Lucas ficou em silêncio por um momento. Não era medo, era respeito e talvez um pouco de timidez. "Eu aprendi sozinho, professor. Com livros da biblioteca, vídeos que consegui ver no celular quando tinha internet." Carvalho franziu a testa. "Sozinho?" Lucas assentiu. "Meu avô me ensinou a gostar de matemática quando eu era pequeno, mas ele não teve oportunidade de estudar muito. Então, desde que ele se foi, eu estudo por conta própria, gosto de desafios." O professor cruzou os braços, ainda incrédulo. "Você entende o nível dessa equação que resolveu?" Lucas pensou por um instante. "Eu sei que não era do nosso conteúdo, mas eu já tinha visto algo parecido num livro de cálculo diferencial que peguei na biblioteca." Carvalho ficou em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, não sabia o que dizer. Olhou para o garoto humilde à sua frente, um aluno que ele ignorara por tanto tempo e que, sem fazer alarde, carregava um talento raro. "Lucas, quero que você me entregue esse caderno amanhã. Vou analisar com mais calma." Lucas assentiu. Antes de sair, o professor disse: "E me espere na sala da direção amanhã cedo. Quero que o diretor saiba disso." O garoto saiu da sala com o coração batendo forte. Ele não buscava reconhecimento, não queria fama, nem aplausos, queria apenas aprender. Mas, naquele momento, sentiu que algo estava prestes a mudar em sua vida. No dia seguinte, logo pela manhã, foi chamado à sala da direção. O diretor, um senhor simpático e educado, já estava ao lado de Carvalho, segurando o caderno de Lucas. "Então você é o famoso Lucas", disse o diretor com um sorriso curioso. "O professor Carvalho me contou o que aconteceu. Analisamos sua solução e, sinceramente, estamos impressionados." Carvalho permaneceu calado, mas seu olhar já não era o mesmo. Havia nele um respeito silencioso. O diretor continuou: "Queremos te ajudar. Você tem um potencial enorme, garoto. Vamos te indicar para um programa de bolsas de estudo em matemática. E se quiser, podemos te preparar para participar da Olimpíada de Matemática do Estado." Lucas ficou sem palavras. Aquele mundo que parecia tão distante, feito de oportunidades, reconhecimento, respeito, agora começava a se abrir diante dele. E tudo porque ele nunca desistiu do seu jeito de ser, nunca deixou de acreditar que o conhecimento era maior que o preconceito. E o professor Carvalho estava prestes a aprender a maior lição de sua vida. Naquela manhã, a notícia começou a se espalhar pelos corredores da escola como um vento silencioso, mas veloz. As vozes eram de surpresa, de curiosidade e de respeito. Pela primeira vez, muitos dos colegas que nunca haviam notado Lucas começaram a enxergá-lo com outros olhos. Na sala da direção, o clima era outro, um misto de formalidade, admiração e constrangimento. O diretor ajeitou os óculos e disse: "Lucas, você tem noção do que fez aqui? Essa equação não era simples. Aliás, eu duvido que muitos alunos de cursos superiores conseguiriam resolvê-la com tanta precisão." Lucas, humilde, apenas respondeu: "Eu só gosto de matemática, senhor." Professor Carvalho continuava calado, sentado ao lado do diretor, com o caderno de Lucas sobre a mesa. Ele folheava as páginas, observando os cálculos perfeitamente alinhados, as anotações claras, os passos detalhados. Aquilo o desconcertava.
Ele sempre acreditou que talento sem disciplina não levava a nada. Sempre valorizou método, rigidez, hierarquia. Mas diante dele estava um garoto que quebrou todas essas regras. E ainda assim era brilhante. O diretor perguntou: "Como começou esse seu interesse por matemática, Lucas?" O garoto respirou fundo. Seus olhos brilharam com a lembrança. "Foi meu avô", respondeu com um leve sorriso. "Ele morava com a gente quando eu era pequeno. Não sabia muita coisa de matemática avançada, mas me ensinava a fazer contas rápidas, truques com números. Ele dizia que os números tinham vida própria, que quem os entendesse poderia ver o mundo de um jeito diferente." O diretor sorriu encantado. "E depois que ele faleceu?" Lucas abaixou um pouco a cabeça. "Depois disso eu continuei sozinho. Pegava livros na biblioteca, assistia vídeos de internet quando dava. Nem sempre temos internet em casa, mas eu fui aprendendo. Uma coisa puxa a outra, sabe? Quando você ama algo, você encontra um jeito." O silêncio na sala foi carregado de emoção. Era impossível não se comover com aquela história. O professor Carvalho, então, que até aquele momento não havia dito nada, levantou o olhar. "Lucas", disse em tom mais brando, "você sempre esteve na minha sala. Sempre calado, observando. Eu admito que julguei errado. Não vi o que estava bem diante dos meus olhos." Lucas não respondeu. Respeitava o professor, mas sabia que aquelas palavras vinham mais de um choque de realidade do que de arrependimento profundo. O diretor retomou a palavra. "Lucas, nós queremos te oferecer uma oportunidade. Queremos te preparar para as Olimpíadas de Matemática do Estado e vamos tentar te conseguir uma bolsa de estudos. Mas, acima de tudo, queremos que você saiba que você merece ser visto, você merece ser respeitado." Lucas sentiu um nó na garganta. Aquela era a validação que ele jamais imaginou ouvir. O professor Carvalho, ainda visivelmente abalado, acrescentou: "E eu, pessoalmente, gostaria de me desculpar. Eu te julguei pelo que eu via por fora. E esqueci que o maior valor de uma pessoa está no que ela carrega por dentro." O garoto olhou para ele. Não havia mágoa, não havia rancor, apenas serenidade. Lucas sabia que o mundo estava cheio de pessoas como o professor Carvalho. Pessoas que julgavam pelas aparências, que menosprezavam o diferente. Mas ele também sabia que sua maior vitória não era ter resolvido uma equação impossível. Sua maior vitória era ter permanecido fiel a quem ele era. Dias depois, a notícia já estava espalhada por toda a escola. Professores comentavam o feito de Lucas. Alunos o cumprimentavam com respeito. Até mesmo aqueles que antes zombavam de seu jeito calado, agora o olhavam com admiração. O diretor marcou uma reunião especial com a turma para fazer um anúncio público. Naquele dia, a sala estava lotada. Todos esperavam ansiosos. O diretor se posicionou na frente da turma. "Hoje estamos aqui para reconhecer um talento que estava oculto entre nós. Alguém que, mesmo em silêncio, mostrou um brilho raro. Alguém que nos ensinou uma lição que vai muito além dos números." Olhou para Lucas e fez um gesto para que ele se levantasse. Lucas ficou de pé. O diretor continuou: "Não existe fórmula mágica para o sucesso, mas existe esforço, amor pelo que se faz e respeito. Respeito pelas diferenças, respeito pelo jeito de cada um aprender, de cada um existir." O professor Carvalho, em silêncio, apenas assentiu com a cabeça. Sabia que aquele momento não era dele. Era do garoto que ele havia subestimado. Era de Lucas. E o melhor ainda estava por vir. Quando o diretor terminou seu discurso, fez sinal para o professor Carvalho se aproximar. O ambiente ficou tenso. Ninguém sabia o que esperar. O homem que durante anos fora visto como inflexível e severo, agora caminhava em direção a Lucas com passos lentos e um semblante sério, mas diferente, sem arrogância, sem dureza. Parou diante do garoto.
Olhou para ele em silêncio por alguns segundos. Então, com a voz firme, mas muito mais humana, disse: Lucas, eu te devo um pedido de desculpas diante de todos. A sala ficou em silêncio absoluto. Durante muito tempo, eu acreditei que ensinar era impor um caminho único, um método, uma regra, uma disciplina rígida. Mas você me mostrou que o verdadeiro conhecimento floresce de muitas formas. Olhou ao redor, encarando os outros alunos. A maior lição que um professor pode aprender é que nenhum aluno é igual ao outro, e que respeitar as diferenças é tão importante quanto ensinar fórmulas e conteúdos. Voltou-se para Lucas. Você me ensinou isso, e por isso hoje, quem aprende sou eu. A sala começou a se agitar, olhares emocionados, alguns sorrisos discretos. Mas foi então que Lucas, com a calma que lhe era característica, se levantou. Olhou para o professor, não com raiva nem superioridade, mas com serenidade e sabedoria. E com a voz tranquila, disse: Professor, o senhor me ensinou uma coisa hoje. Todos se calaram. O problema mais difícil da vida não está nas equações. Está em aprender a respeitar quem é diferente da gente. Aquela frase caiu sobre a sala como uma onda de reflexão. Ninguém ousou aplaudir de imediato. Foi preciso um silêncio longo, denso, carregado de significado. Então, um dos colegas começou a bater palmas. Outro o seguiu, e em poucos segundos, toda a sala estava aplaudindo de pé. Não eram aplausos exagerados. Eram aplausos sinceros, aplausos de reconhecimento. Professor Carvalho abaixou levemente a cabeça. Aquele momento seria gravado em sua memória para sempre. Não porque ele tinha sido vencido, mas porque havia aprendido. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lucas caminhava pelos corredores da escola com o mesmo jeito calado de sempre. Alguns alunos o cumprimentavam com respeito. Outros, que antes nem notavam sua presença, agora o olhavam com admiração. Mas ele seguia sereno. Sabia que sua maior conquista não estava apenas nos livros que devorava, nas equações que resolvia, nem nos desafios que vencia. Sua maior conquista estava naquilo que seu avô lhe ensinara quando criança. Não existe problema impossível, meu neto. Existe paciência, existe humildade, existe respeito. Naquele dia, Lucas provou que não era preciso gritar para ser ouvido, que não era preciso humilhar para ser respeitado, e que os maiores mestres da vida, muitas vezes, são aqueles que têm a coragem de aprender com os simples, com os calados, com os invisíveis, com aqueles que carregam um brilho que não se vê nos olhos, mas nas atitudes. A vida de Lucas estava só começando, mas o legado daquele dia já estava gravado para sempre no coração de todos que presenciaram aquela lição. Uma lição que nenhum livro poderia ensinar. Uma lição que nenhuma equação poderia traduzir. Porque, no final das contas, as respostas mais importantes da vida não estão no quadro, estão no coração. Se você gostou dessa história, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje.